Olá pessoal, tudo bem? O assunto dessa aula é a soma dos termos de uma PG infinita. Isso mesmo. Para algumas PGs infinitas, aquelas em que a razão é um número entre -1 e 1, é possível determinar a soma de todos os seus termos. Olha que bacana. Vamos ver como é que a gente faz isso? Antes da gente passar a justificativa da fórmula, eu preciso discutir algumas coisinhas aqui com vocês, que é o seguinte. Na verdade, um detalhezinho que eu preciso discutir aqui com vocês, que é o seguinte. Considere a sequência AN igual a 1 sobre 10 elevado a n. Considere essa sequência AN igual a 1 sobre 10 elevado a n. Bom, vamos determinar alguns termos dessa sequência. O primeiro termo dessa sequência, como é que a gente faz para obter o primeiro termo da sequência? Basta substituir o n por 1, né? Então aqui vai ficar 1 sobre 10 elevado a 1, que é o próprio 1 sobre 10, e 1 sobre 10 é 0,1. Pronto, agora vamos determinar também alguns termos. O segundo termo. Bom, para você determinar o segundo termo, você deve substituir aqui o n por 2. Então vai ficar 1 sobre 10 ao quadrado, ou seja, 1 sobre 100, e 1 sobre 100 é 0,01. Terceiro termo da sequência, agora você substitui o n por 3. Vai ficar 1 sobre 10 elevado a 3, ou seja, 1 sobre 1000, e 1 sobre 1000 é 0,001. E aí eu tenho certeza que você já entendeu que o quarto termo dessa sequência vai ser 0,0001. O quinto termo dessa sequência vai ser quem? 0,00001 e assim por diante. Pronto, agora vamos analisar o que está acontecendo, pessoal? Vamos analisar o que está acontecendo? Olha só, vê se você concorda comigo. Os termos dessa sequência, à medida que n cresce, né? O n cresce, aqui o n é 1, o n é 2, o n é 3, o n é 4, os termos da sequência estão se aproximando de quem? De zero, na verdade, olha aqui, 0,1, 0,01, 0, os termos estão se aproximando de zero. O quanto estão aproximando de zero? O quanto você quiser. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, se você imaginar um número bem pequenininho, imagina aí um número bem pequenininho mesmo, uma hora os termos dessa sequência serão menores que esse número pequenininho que você imaginou. É nesse sentido que a gente diz que os termos da sequência estão se aproximando de zero o quanto você quiser. Quando isso acontece, pessoal, a gente escreve assim, ó, limite de AN. Quando n tende a infinito, isso é igual a zero, tá? Então, o limite dessa sequência n, quando n tende a infinito, é igual a zero. Professor, existem outros tipos de sequência tal que isso acontece? Vários tipos de sequência. Mas o que me interessa aqui são aquelas sequências do tipo AN é igual a Q elevado a n, com Q sendo um número entre -1 e 1. -1 menor que Q, que é menor do que 1. Pronto, isso que me interessa aqui no meu problema. Toda sequência que tem esse formato, a n igual a Q elevado a n, sendo a base Q, que é a base dessa potência, o número entre -1 e 1, isso aqui ocorre. Ou seja, o limite de AN quando n tende a infinito, é igual a zero. Pronto, é isso que eu gostaria de discutir com vocês antes da gente passar da demonstração da prova, da fórmula. Toda sequência do tipo AN igual a Q elevado a n, sendo Q um número entre -1 e 1, é tal que isso aqui ocorre. Tudo bem? Pronto, agora vamos à fórmula. Bom, o que a gente tem aqui? Se essa sequência é uma PG infinita de razão Q, com Q sendo um número entre -1 e 1, e aí você já vai fazer ligação com isso aqui que a gente discutiu, não é verdade? Então o que dá pra gente fazer? Vamos lá, pessoal, vamos lá. A ideia é estabelecer uma fórmula aqui que te dá a soma dos infinitos termos dessa PG. Para isso, eu vou partir da fórmula que te dá a soma dos n primeiros termos da PG, que nós estudamos aí nas aulas anteriores, que é o Sn igual a A1 vezes Q elevado a n menos 1, isso tudo sobre Q menos 1. Isso tudo sobre Q menos 1. Pronto. Essa é a fórmula que te dá a soma dos n primeiros termos dessa PG, né? Bom, como é que eu faço então para computar a soma dos infinitos termos? Bom, a soma dos infinitos termos dessa PG, pessoal, vai ser essa fórmula quando o n tender ao infinito, quando o n for muito grande, não é verdade? E aí a gente escreve assim, olha, limite quando n tende a infinito dessa quantidade, A1 vezes Q elevado a n menos 1, isso tudo sobre Q menos 1. E aqui no primeiro membro eu costumo colocar assim, ó, LS, limite da soma, tá bom? Limite da soma, vou melhorar isso aqui. Limite
da soma. Muito bem. Então, voltando aqui o raciocínio aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou determinando a soma dos infinitos termos dessa PG, considerando a soma dos n primeiros termos da PG. A soma dos n primeiros termos da PG é dada por essa forma. Como é que eu vou fazer para obter a soma dos infinitos termos? É fazer esse n aqui tender ao infinito. Ou seja, é calcular o limite quando o n tende ao infinito dessa quantidade. Tudo bem? E aí eu costumo denotar agora limite da soma, né? O LS é o limite da soma aqui pra gente. Muito bem. Bom, agora que tudo isso que a gente está falando de limite aqui, pessoal, é tudo intuitivamente, na verdade. Existe toda uma teoria muito pesada por trás desses limites aí, tá? Tá, mas vamos ver o que dá pra gente fazer aqui. Olha só, vê se você concorda comigo agora. Limite da soma vai ser igual. Esse A1 aqui, olha, é constante, é o primeiro termo da PG, não se altera. Esse menos 1 aqui também, olha, é constante, não altera. A razão Q é dada, também é constante, não altera. E esse menos 1 aqui também não altera. Quem vai alterar, pessoal, é essa quantidade aqui, ó, Q elevado a N. Q elevado a N que depende de N, olha, tá vendo? O Q elevado a N que depende de N. Então, esse limite aqui vai ser calculado sobre essa quantidade Q elevado a N. Então, limite quando N tende ao infinito de Q elevado a N, conforme nós discutimos aqui, vai dar quanto? Vai dar zero. Então, aqui se coloca zero. Aí, que bacana. Bom, agora ajeitando a casa, limite da soma vai ser igual, olha, 0 menos 1 vai dar menos 1 vezes A1 menos A1. Menos A1 sobre Q menos 1. Q menos 1. Bom, agora vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar por menos 1 tanto o numerador quanto o denominador. É assim que aparece na literatura, vai ficar A1, significa trocar o sinal, né? Tanto do numerador quanto do denominador. Então, no numerador vai ficar A1, e no denominador, menos Q mais 1, ou 1 menos Q. Pronto, pronto. Essa aqui, pessoal, é a fórmula que te dá a soma dos infinitos termos de uma PG, infinita, é claro, né? Com a razão Q entre menos 1 e 1. Lembrando que uma observação importante, você só pode pensar nessa fórmula quando você estiver somando infinitos termos de uma PG, soma dos termos de uma PG infinita, em que a razão da PG é um número entre menos 1 e 1. Só pode pensar nela se a razão for um número entre menos 1 e 1. Tudo bem? Vamos fazer alguns exemplos? Bora lá. O primeiro exemplo diz o seguinte, calcule em cada caso a soma dos infinitos termos da PG. Então tá, determinar aqui no item A a soma dos infinitos termos dessa PG, 5, 5 meios, 5 quartos e assim por diante. Bom, vamos fazer o seguinte, inicialmente vamos determinar a razão dessa PG, a razão Q dessa PG. Para você determinar a razão, pode ser o quociente entre o segundo termo e o primeiro, né? 5 meios dividido por 5. Divisão de frações, repete a primeira fração, que é o 5 meios, multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 5 é 1 quinto. Esse 5 com esse você simplifica, isso vai dar 1 meio. Excelente. Já sei que a razão dessa PG é 1 meio e, portanto, eu posso pensar nessa fórmula, né? Foi isso que a gente discutiu? A gente só pode pensar nessa fórmula quando a razão Q for um número entre menos 1 e 1. 1 meio está nesse intervalo, então eu posso pensar nessa fórmula. Bom, então a soma dos infinitos termos dessa PG será dada por LS, limite da soma, é igual a quem? Agora você olha para a fórmula, ó. A1, primeiro termo da PG é 5. Sobre 1 menos a razão. Nesse que tem aqui, ó, 1 menos a razão. Então, 1 menos a razão, que é 1 meio. Pouco mais, limite da soma vai ser igual a 5 sobre 1 menos 1 meio, dá pra gente fazer direto, assim, ó. 2 vezes 1 dá 2, menos 1, 1. Então, é 1 meio. E 5 dividido por 1 meio, isso vai dar 10, né? É bom a gente ter alguns atalhos, pessoal, que é o seguinte, por exemplo, dividir por meio equivale a multiplicar por 2. Dividir por 1/3 equivale a multiplicar por 3. Dividir por 1/4 equivale a multiplicar por 4. E assim por diante. Então, 5 dividido por 1 meio equivale a multiplicar o 5 por 2. Isso vai dar 10. Pronto. O limite da soma é 10. Ou seja, a soma dos infinitos termos dessa sequência é 10. Agora, o item B, a PG em questão é 45, 15, 5 e assim por diante. Vamos determinar a razão? A razão que... vamos pegar o 5 dividido por 15? 5 dividido por 15. Que dá para simplificar por 5, né? Dá para simplificar por 5, isso vai dar quanto? 5 dividido por 5 dá 1, sobre 15 dividido por 5 vai dar 3. Então, a razão é 1/3 e, portanto, eu posso pensar nessa forma, na verdade.
Vamos lá, determinar a soma dos infinitos termos dessa PG. Limite da soma é igual. Agora você olha para cá. O primeiro termo da PG é 45 sobre 1 menos a razão, que é 1/3. Um pouco mais, limite da soma vai ser igual a 45 sobre 1 menos 1/3. A gente faz direto, né? Número inteiro com fração dá para fazer direto. 3 vezes 1 dá 3, menos 1, 2. 2/3. Bom, divisão de frações, o que eu devo fazer? É repetir a primeira fração, que é o 45, multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso de 2/3 é 3/2. Finalizando, limite da soma vai ser igual. 45 vezes 3, quanto é que vai dar isso? Isso vai dar 135 sobre 2, né? Vai ficar 135 sobre 2. Pronto. Aqui está o valor da soma dos infinitos termos dessa PG. Próximo exemplo, agora o exemplo 2. Encontre a fração geratriz de cada uma das seguintes dízimas. Ou seja, encontrar a fração tal que a divisão é 0,444. Isso significa fração geratriz. A fração do tipo A sobre B, tal que quando você dividir o A por B, você obtém 0,4444 e assim por diante. É claro que já existe um procedimento para você determinar, já existe uma regrinha prática que a gente aprende quando está estudando o conjunto dos números racionais, que te dá a fração geratriz. Mas a ideia aqui é trabalhar a forma de soma dos termos de uma PG infinita. Vamos ver como é que a gente faz isso? Olha só. Vê se você concorda comigo. Esse número x aqui, 0,4444 e assim por diante, a gente pode escrever assim, ó, 0,4 mais 0,04 mais 0,004 e assim por diante, não é verdade? Esse número 0,4444 pode ser escrito assim, 0,4 mais 0,04 mais 0,04 e assim por diante. O que a gente observa, pessoal? A gente observa que as parcelas que compõem essa soma são termos de uma PG, na verdade são termos de uma PG de primeiro termo 0,4 e razão 1/10, na verdade é razão 1/10. Portanto, eu posso usar essa fórmula aqui para determinar a soma dos infinitos termos dessa sequência aqui, né? Dessa PG. Vamos fazer isso? Então vamos lá. X vai ser igual, olha para cá agora, ó, A1 é 0,4 sobre 1 menos a razão. A razão vai ser 0,04 dividido por 0,4. Vai dar 1/10, que é 0,1. 0,1. Então, x vai ser igual a 0,4 sobre 1 menos 0,1 vai dar 0,9. E, portanto, x vai ser igual, olha, 0,4 dividido por 0,9 é o mesmo que 4 dividido por 9. Tá bom? Pronto. 4 sobre 9 é a fração tal que a divisão dá 0,444. É a fração geratriz dessa dízima. Confere aí na calculadora. 4 dividido por 9, você vai obter aquilo ali. Tudo bem? Vamos lá. Mais um exemplo. Agora, o exemplo B. O exemplo B é 2,3666 e assim por diante, né? Exemplo B, 2,3666. Chamar de x, né? Como eu fiz, não tem nenhum. X igual a 2,3666. Vamos lá. Como é que eu posso escrever esse número x? Eu posso escrever assim, ó. O x é igual a 2,3 mais 0,06 mais 0,006 mais 0,0006 e assim por diante, não é verdade? É assim que eu posso escrever esse número x. Bom, e aí o que a gente observa, pessoal? A gente observa que a partir desse 0,6, a partir daqui, ó, do 0,06, olha, as parcelas que compõem essa soma a partir daqui são termos de uma PG infinita de primeiro termo 0,06 e razão 1/10. Então, vou usar essa fórmula para calcular essa soma. Tudo bem? Vai ficar assim, ó, x igual 2,3, que eu já vou escrever 23 sobre 10, mais, agora para determinar essa soma, eu vou usar a fórmula, tá? O A1, quem é o A1 aqui? É 0,06 sobre quem? 1 menos a razão aqui é 1/10, né? É o 0,1. É o 0,1. Muito bem. Então, x vai ser igual a 23 sobre 10
mais aqui vai ficar 0,06 sobre 1 menos 0,1 vai dar 0,9, 0,9. Então, x vai ser igual a 23 sobre 10, mais aqui vai ficar 6 sobre 90, né? É como se multiplicasse por 100, tanto o numerador quanto o denominador. 6 sobre 90. Que dá para simplificar ainda, né? Vamos simplificar por 3, antes de tirar o mínimo. 23 sobre 10, mais, simplificando por 3, 6 dividido por 3 vai dar 2, sobre 30 dividido por 3 vai dar 30. Na verdade, dá para a gente simplificar por 6, na verdade? Dá para a gente simplificar logo por 6. Bom, 6 dividido por 6 vai dar 1 sobre 90 dividido por 6 vai dar 15. Pronto. Agora o que a gente vai fazer? Vamos tirar o mínimo. O mínimo entre 10 e 15 é 30. Então, 30 dividido por 10 dá 3. 3 vezes 23, isso vai dar 69. Mais 30 dividido por 15 dá 2, vezes 1, 2. Quanto é que vai dar isso? 69 mais 2, 71 sobre 30. Pronto, 71 sobre 30 é a fração cuja divisão é 2,36666. Experimente aí, pega a calculadora, 71 dividido por 30, você vai obter esse número. Tudo bem?